Muito bem, amigos da TV Sapé Sul, site Instagram Bahia 24 horas, você que acompanha a nossa programação, a nossa cobertura aqui do primeiro fórum de combate à violência às mulheres, realizada aqui em Sapé Sul. E uma das palestrantes aqui do meu lado é a doutora Tainara Souza, ela que é advogada, professora e assistente social. E por sinal fez uma brilhante palestra que nós acompanhamos. E agora nós vamos conversar com ela sobre a avaliação que ela faz, primeiro, dessa iniciativa de Sapé Sul realizar o primeiro fórum desse assunto do combate à violência às mulheres, doutora. Obrigada, fiquei feliz em saber que você gostou da apresentação. Eu quero parabenizar a iniciativa da Secretaria de Saúde, na pessoa de Liliane, que fez o convite para poder participar do evento, porque é uma iniciativa, como é que eu posso falar? Pioneira, né? É o primeiro fórum de combate à violência doméstica e familiar no município. Inicialmente foi voltado um pouco mais para a questão da saúde, tivemos muitos profissionais da saúde aqui, mas a gente precisa entender que a violência doméstica e familiar é uma questão que atravessa as famílias e precisa ser de conhecimento das profissionais que atuam nas mais diversas políticas públicas, não somente na política de saúde. Hoje a violência doméstica ela é considerada como um problema de saúde pública, por isso a gente tem um protagonismo dos serviços de saúde para conhecer melhor sobre essa demanda, porque muitas mulheres que são vítimas da violência, elas sofrem muito com a violência psicológica, precisam de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico muitas vezes, e também das lesões corporais que elas sofrem por conta da violência física. Então atinge a saúde da mulher em suas mais variadas dimensões. Mas assim, de modo geral, quero parabenizar o município, né, a Secretaria de Saúde pela iniciativa do fórum, dizer que é importante que os profissionais de outras políticas públicas também se apoderem do conhecimento, porque crianças em situação de violência doméstica e familiar que presenciam a mãe sendo vítimas da violência também sofrem muito e é comprometido o desenvolvimento saudável dessas crianças, desses adolescentes que vivenciam esse contexto de violência doméstica. Doutora, que impacto teve, né, no caso, a morte da delegada doutora Patrícia no meio de um evento como esse, que esse evento foi organizado muito antes de acontecer, mas na verdade gera um impacto, se a senhora pudesse mencionar para nós. Total, porque assim, eu cheguei a mencionar no início do evento, quão simbólico foi, infelizmente, a morte do feminicídio, né, que a gente precisa intitular da forma correta, da delegada Patrícia, porque aconteceu no mês de agosto, que é um mês específico de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Patrícia era uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa profissional ativa no combate à violência doméstica e familiar, além da tristeza profunda que a gente sente enquanto mulher, enquanto profissional. A gente lamenta muito a perda da profissional que a gente tinha aqui na região, mas é muito simbólico porque a gente fala da morte de Patrícia, mas são muitas Patrícias diariamente. Né? São muitas Patrícias diariamente que são vítimas de feminicídio no Brasil e no mundo. Então, ter iniciativas de prevenção, de combate, claro, também foi uma das coisas que eu falei aqui também na minha fala da palestra, que a gente precisa ter iniciativas de combate, de responsabilização do autor da violência, sim, criminal, mas também iniciativas em outras frentes de prevenção, de formação às novas crianças e adolescentes, às novas gerações, que elas cresçam e se desenvolvam entendendo o que é a violência, que as meninas aprendam a identificar desde cedo o contexto da violência e se saírem desse tipo de relacionamento. Então, as atividades preventivas, a participação da educação é muito importante nesse processo, porque trabalhar com violência doméstica é muito complexo, é um fenômeno complexo, multifatorial, que depende da atuação de várias políticas públicas e de vários profissionais de serviços públicos de uma forma integrada para poder proteger essa mulher de várias formas. E ter iniciativas públicas aqui no município de Sapé Sul que tem trazido a visibilidade para essa questão é extremamente importante, porque a gente precisa trazer visibilidade, construir dados, melhorar o acolhimento, o atendimento a essa mulher para que a gente consiga avançar no combate e na prevenção desse tipo de violência. Essa situação da doutora Patrícia Jacques, a delegada Patrícia Jacques, isso também revela que a violência feminina não tem cor, não tem classe social. Como é que a senhora vê isso? Olha, a violência doméstica, como eu falei, é uma questão muito complexa e multifatorial. Mulheres ficam dentro do contexto da violência por diversos motivos. Tem algumas que é mais por uma questão de dependência financeira, algumas muito com relação à violência psicológica e à manipulação emocional, que são vítimas. Então, a situação da Patrícia revela pra gente que apenas conhecimento técnico, racional, né, e independência financeira não são suficientes. Para algumas mulheres, isso é suficiente, mas para outras não.
No caso dela, tudo indica, né? Não posso falar mais informações, que a investigação ainda está em curso, mas o que a gente pode perceber ao longo de todas as notícias que foram dadas a respeito da situação da Patrícia é que muito provavelmente ela era manipulada emocionalmente ao ponto de permanecer naquele relacionamento, mesmo sendo uma delegada de polícia, mesmo tendo noção e conhecimento a respeito das legislações, tem conhecimento inclusive de que ela chegou a se separar, terminar o relacionamento, pediu uma medida protetiva de urgência, mas por algum motivo que a gente não sabe qual, ela reatou esse relacionamento. Mas assim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso também, para não colocar a culpa meio na vítima, né? A culpa, a responsabilidade pelo crime cometido é do autor da violência. Infelizmente eu vejo muitas pessoas comentando, ela não deveria ter voltado, mas como é que pode, uma delegada de polícia com tanto conhecimento? Mas é porque a situação da violência doméstica, ela fica emaranhada dentro do contexto daquela mulher ali, sabe? A gente vem de um contexto cultural, social, de submissão, de que a gente romantiza muito o casamento, o relacionamento, a família, e às vezes, mesmo racionalmente, a gente entendendo as legislações, a gente se submete ainda a contextos de violência doméstica por um ideal de família e a gente romantiza muita coisa, né? E acaba aguentando muita coisa por conta daquelas questões sociais e culturais que são incutidas na nossa mente. Mas fiquei muito sentida, inclusive fiquei muito triste nos últimos dias. Hoje é o primeiro dia que eu estou falando sobre violência doméstica. Eu não consegui falar nem no Instagram profissional que eu tenho a respeito dessa situação, porque foi uma coisa que mexeu muito comigo e com todo mundo que acompanha as situações de violência doméstica, que por si só a gente já sofre muito vendo outras pessoas morrerem. Então muitas mulheres serem vítimas de feminicídio, melhor dizendo. E aí, quando a gente vê a Patrícia, uma delegada, empoderada, com conhecimento a respeito dessa situação, com autoridade, ser vítima da violência, da sua forma mais cruel, que é a sua última etapa, que é a de ser vítima do feminicídio, a gente percebe o quão problemática e complexa é essa situação e a gente não consegue resolver ela facilmente. Uma das coisas que eu sempre falo nas palestras é a seguinte: para situações complexas, a gente não tem soluções fáceis. A demanda da violência doméstica é uma demanda extremamente complexa, multifatorial, e a gente não tem soluções fáceis para ela. Nós queremos deixar os nossos microfones à sua inteira disposição para as suas considerações finais num mês tão importante que é do combate à violência contra as mulheres. Quero reiterar, né, a parabenização aqui do município, quero parabenizar o município pela iniciativa do fórum e quero alertar as mulheres que estão, porventura, aqui assistindo, né, para que busquem orientação dentro dos serviços públicos de saúde, procure o CRAS, procure a Secretaria de Assistência, procure a Delegacia de Polícia, procure lá o fórum, né, para poder pedir medida protetiva se você for vítima de violência, busque orientação sobre de que forma se manifesta essas violências, porque são várias formas de violência que acontecem no nosso cotidiano, que a gente acaba romantizando e não entendendo como violência. Então, falta muito conhecimento também às mulheres, mas também acompanhamento psicológico, que é muito importante, para que essas mulheres entendam que elas não precisam aceitar aquela forma de violência ali dentro do relacionamento. Muito obrigado. Eu que agradeço.